comecei a ajudar as crianças do Emílio Ribas, financeiramente. Então eu comprava brinquedos, livros, todas as coisas que elas precisavam, mas principalmente leite, que era uma necessidade grande desse. Em 97 eu fui ver quem eu estava ajudando. Eu passei 5 anos somente doando bens materiais, né? E alimento também, que era uma necessidade muito grande. A partir do momento de ter entrado dentro do Emílio Ribas, eu descobri um mundo e muitas possibilidades. A leitura foi o primeiro processo, ou a promoção da leitura. No primeiro momento foi uma ilusão, porque criança não é estimulada no Brasil a gostar de ler. Então, cada vez que eu oferecia um livro, eu tinha uma resposta não, mas elas queriam brincar. Então, a gente fez da brincadeira, em algum momento na brincadeira o livro saltava e o livro vinha com tanta propriedade, né, e ele ganhava parte nesse contexto. Faz tempo que eu estava procurando um trabalho voluntário. Depois que eu me aposentei, aí então eu vi a possibilidade. Antes não tinha muito tempo, o trabalho consumia todo o tempo, trabalhava o dia todo, e ficava difícil. Aí eu comecei a procurar e a minha filha me falou do Viva, da associação do Viva. Aí eu entrei na internet, na época da inscrição, fiz a inscrição, fiz o ano, né, de treinamento, vi que é aquilo mesmo que eu queria e comecei a fazer o trabalho. Eu tenho uma amiga que ela começou a trabalhar como voluntária e foi contando para mim. E aí eu gostei muito do trabalho, perguntei para ela onde que era e como fazer para se inscrever, me inscrevi, passei pelo processo de treinamento e comecei a trabalhar. Eu sempre achei muito interessante contar história. Eu contava história, a minha mãe me contava história, eu contava história para os meus filhos. Eu acho história uma coisa muito interessante, eu gosto de história até hoje, né? Então, cada história que eu ouço, a gente percebe assim nos treinamentos, as pessoas que contam história, é uma coisa muito boa, né? Eu gosto. Então, eu achei que eu levava jeito. Senti que era isso mesmo que eu queria fazer. Foi muito bom. Eu cheguei, já no primeiro dia, percebi que eu sempre gostei de ler muito, né? De falar as histórias. Aí, quando eu cheguei, comecei a conversar com as crianças e contar a história, percebi que era isso que eu queria fazer. É muito boa. Eu tinha assim um pouco de receio com relação ao hospital, porque eu não sou assim uma pessoa muito forte, assim, de ver sangue, ver pessoa entubada, né? Quando eu comecei a fazer o treinamento, a preparação para ser, eu tinha um pouco... Quando eu comecei a perceber que eu ia trabalhar dentro de um hospital com gente nessas condições, né? Eu achei que fosse ser difícil. Mas não, a gente encara isso naturalmente. Você entra, eu pensei no primeiro dia que fosse me dar alguma coisa, mas não, encarei normal, numa boa e acho muito, muito bom esse trabalho. Eu venho toda sexta-feira de manhã, né, normalmente aqui no hospital, e assim que eu chego aqui no corredor, às vezes eu tô passando no corredor, a criança me chama no quarto, já percebe as antenas, já percebe, eu nem vi, às vezes eu não percebo, mas eles me chamam, o que é a história, já se acostumam com a gente, é muito gratificante, né, você perceber, eles se acostumam com a gente, né, e a gente percebe que então está fazendo bem para eles, isso é muito bom. Elas ficam super felizes porque você vê que o nosso avental, olha, é tudo enfeitado, colorido, e elas adoram isso. É muito legal porque às vezes eu chego num quarto, a criança está triste, parada, desanimada, e aí eu começo a contar a história, ela fica animada, ela participa. Você viu que ela vai puxando e tem livros que tem música, tem movimento. Então as crianças adoram isso é muito gratificante. Aí ela perdeu a sandália e pediu para a varinha procurar a sandália. E no que é que a sandália se transformou? Numa aranha. E mais do que nunca a gente precisa resgatar esse lado do que é ser humano dentro desse processo. Para uma criança e para um adolescente que muitas vezes não entende o processo da doença, todas as operações que terá que fazer, ou todas as intervenções que muitas vezes são intervenções muito críticas para elas, né? Muito dolorosas. No fundo, eu acabo percebendo que o nosso trabalho é muito importante
porque aquele sorriso que a gente consegue tirar no meio da dor e do sofrimento é a nossa vitória, né? Então a gente coleciona vitórias nesse processo, né? Isso é muito importante. Algumas vezes eu vim para contar a história e a enfermagem precisava fazer algum tipo de procedimento e a criança ficava com dor. E aí ela ficava distraída, olhando a figura, conversando, e a enfermeira pôde fazer o procedimento e a criança ficou tranquila. Ou às vezes eu chego no quarto, acabou o procedimento, a criança está chorando, 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 chorando. Aí eu mostro o livro, ela vê o livro, começa a contar a história, ela vai se acalmando, e aí vem um baita sorriso na frente do rosto. Às vezes esse menininho, o Isaac, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Isaac, estava tão triste, eu nunca vi uma criança tão triste, né? Quietinho ali. E eu cheguei, comecei devagarzinho, contar a história para ele ficou me ouvindo. Aí na segunda vez, quando eu cheguei, ele já abriu um sorriso. Então, a gente percebeu que fez a diferença, que foi bom para ele. A gente sempre acredita que para ser um voluntário, a gente brinca que no Viva que a gente tem os 3 Cs, né? O primeiro é a consciência do que é ser um voluntário dentro da saúde. A gente tem que respeitar a instituição, a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque não adianta você querer cuidar do outro se você não está abastecido de energia, de valores, né, de coisas boas da vida. Outra coisa, para ser voluntário dentro do Viva, você tem que ser amante da leitura. Porque se você não tiver conteúdo para provocar esse relacionamento gostoso com a família e com a criança, você não vai conseguir desenvolver um trabalho legal. É muito gratificante, tanto que quando meu marido fala sempre para mim assim, me encoraja para vir, porque eu chego muito melhor em casa. Quando eu chego em casa, ele fala, faz um bem danado. Então, a gente não é só a gente que dá para eles, a gente ganha muito, né, com essa experiência de convivência com eles, de poder levar um pouquinho de alegria e para eles, nessa rotina tão dura que é aqui do hospital, né, e aquele momento que eles passam com a gente, para eles é bom, mas para a gente também é muito gratificante. Chegar aqui e perceber o sorriso deles, e eles chamando a gente, e vendo que a gente está fazendo alguma coisa, isso é muito bom. Faz diferença na vida da gente. Eu levo muito mais do que trago, né? Quando você vê essas mães, essas crianças doentes, mas principalmente as mães, né, que ficam ali direto com os filhos, isso traz assim, você começa a ver quanta gente que reclama da vida sem ter motivo, né? Então você, dentro de um hospital, você começa a perceber que existe um mundo que a gente desconhece, né? E isso enriquece muito a gente. Todo trabalho te enriquece. É importante fazer alguém sorrir, que é importante levar um pouco de alegria para quem está internado. Eu já fiquei internada em hospital quando eu era criança, e aí eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, não aparecia ninguém para me alegrar, e o trabalho que eu faço eu trago alegria. Moço, por favor, vai matar a vaca, porque a vaca não quer beber água, a água não quer queimar apagar o fogo não quer queimar o machado não quer quebrar o toco, e o toco não quer devolver meu grão de milho. Fazer a diferença, a gente tem que fazer de diversas formas. Eu faço a diferença levando na educação para os futuros empresários, empreendedores, a possibilidade deles visualizarem de fato um mundo melhor. Quando eu entro para dentro da saúde, eu percebo que ali a gente não está, ou o Valdir Simino não está auxiliando somente as crianças. A gente envolve a família e faz parte de uma equipe. Então, essa transformação é gostosa não só para mim, mas para todos que estão ao redor dessa história. Cada um de nós faz a diferença onde quer que ele esteja. A gente não é descartável. Nenhum de nós é descartável. A gente sempre faz a diferença. O nosso país, de fato, só será melhor a partir do momento que a saúde tiver a atenção que ela merece. Mas mais do que nunca, a saúde só muda se a gente mudar a educação também.